Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mr. Overthinker e eu tenho como só com os todos sujos, portanto, Tiago, em que episódio vamos? Epá, 7, 8. É, é por aí, pessoal. 7 ou 8. Sejam Já muito fizemos. bem-vindos, seja como for. Exatamente. Agora Nós queria só tínhamos confirmar. um. Confirma então. Pela aí. Mas sim, nós tínhamos um tema mais ou menos planeado para hoje, mas Mas vamos deixar mais para a frente, até porque ou melhor, novidades surgirão entretanto e eu acho que poderei falar sobre o assunto com um bocado mais de insight e um bocado mais de informação e um bocado mais de experiência também. Portanto, eu até ia dizer que nós íamos falar sobre este assunto sem eu saber nada sobre o assunto, mas que podia falar sobre ele porque o podcast é nosso e nós falamos o que nós quisermos. Mas hoje simplesmente vão assistir a uma conversa. Portanto, se vocês gostam de gossip, se vocês gostam de ouvir conversas de outras pessoas, sentem-se e puxem o vosso cafezinho e desfrutem deste momento em que eu e o Tiago vamos falar sobre as nossas vidas e como é que nós estamos neste momento. Portanto, vamos a isso? bora. Este é o episódio 8, só para. Este é o episódio 8. Ainda não tem título, mas é o episódio 8. Por acaso eu gosto desse número 8. Faz-me lembrar quando eu jogava basquete e era o número 8. Portanto, Mas pronto, voltando ao assunto que estávamos a falar, antes disto começar a gravar e antes de realmente assumirmos que este podcast não tem assunto, yeah. um, neste momento, como a maior parte das pessoas sabe, eu estou a viver no Algarve e uma coisa que eu reparei em relação a Lisboa é que não há muito para se fazer fora de trabalho, não é? E durante a semana as pessoas estão tão presas pelos seus horários que ser online coach às vezes não é propriamente o trabalho entre as mais felizes do mundo, porque eu em Lisboa, se calhar, como passava muito tempo ao pé do ginásio, estivesse a trabalhar cá fora no café ou lá dentro, eu tinha sempre os meus amigos em redor e eu podia sempre parar uns 10 minutos para tomar café com alguém e falar sobre a vida, por assim dizer. Neste momento eu não tenho isso, neste momento eu estou em casa, estou a trabalhar, quando saio para ir trabalhar para o ginásio e fico ansioso que a Marta chegue no final do dia para contar as peripécias do dia a dia e assim. Mas realmente aí é se calhar onde eu sinto mais falta da minha santa terrinha e dos meus amigos. E acho que esse tem sido mais ou menos o meu dia a dia: acordar, trabalhar, treinar e deitar. Sim, eu acho que a diferença maior que tu sentes é mais por causa disso, não é tanto pelo sítio em si, pela maneira diferente, entre aspas, das pessoas serem e viverem, é mais pela falta das pessoas que tu sentes. Acho que é mais por Yeah, aí. eu acho que sim. Lá está, eu ao mesmo tempo não quero parecer que estou infeliz onde estou, porque não estou. Eu, na verdade, estou super feliz e acho que qualquer pessoa da nossa idade sonha ou ambiciona conquistar a sua independência. E neste momento, a verdade é que eu sou totalmente independente e não há sentimento melhor do que esse. Ok, há pessoas que conseguem muito mais novas, mas para mim, ter 25 anos e ter a minha casa, pagar a minha comida, pagar as minhas contas, fazer o meu dia a dia e não depender de ninguém, para mim é uma grande conquista. E acho que isso também me ajuda muito a manter a cabeça nivelada e sã. Mas ao mesmo tempo, como nós estávamos a dizer, às vezes sinto falta dos meus amigos, sinto falta daquele encontrão do amigo e aquela boca mais parva de alguém. Epá, mas são escolhas e quando eu tomei a decisão de vir para aqui eu já sabia que isso ia acontecer. Mas no fim do dia estou bastante feliz, passou agora um mês desde que eu estou aqui e eu pensava que ia ser pior a nível psicológico, honestamente. Portanto, eu acho que estou na posição certa. E tu, como é que está a tua vida? A minha vida está boa, está boa. O tempo? Eu ia dizer ótima, mas também não quero aguardar. Não, está a correr tudo, tá a correr tudo bem. Estou com bastante trabalho, felizmente, e com bastante volume de treinos, especialmente agora para o triatlo, que está Uhum. quase. Por isso 4 semanas, né? faltam, sim, exatamente, faltam um Yeah. mês. Daí... Os treinos estão a aumentar,
Intensidade, o Ok, volume, está tudo a aumentar agora, especialmente nas próximas 2 semanas. ok. 2, 3, não sei quanto tempo é que eu vou fazer assim. A ideia é fazer, é como se fosse uma peak week Uhum. na semana antes do triatlo. Não sei se vou fazer uma, duas, tenho de ver como é que o corpo se vai se estar a sentir na altura, mas até Pois. lá o volume e a intensidade dos treinos vão estar a aumentar. E o cabelo diminuir. Parece que cortaste o Não, cabelo. não, está apanhado. Não? Ah, ok. Está a correr tudo bem, está a correr tudo bem. Mas sim, agora o E a pessoal nível... também, o tempo vai melhorar, o pessoal vai-te visitar, tu vens visitar o pessoal. Ah, sim, eu agora vou em abril, por acaso. Já comprei os bilhetes para as provas, para ir ver a 23 de abril e 1 de maio, portanto vou ver a prova da UABA e da NPC. Portanto, eu devo ir nesses 2 fins de semana. Sei que no da UABA eu vou lá estar de sábado a domingo só. Vou só lá passar uma noite em Lisboa e depois volto a descer no domingo. E na prova de maio é que tive sábado e só devo voltar segunda-feira, porque a prova é na segunda, Na é segunda. feriado, então estou a pensar voltar nesse dia. Mas já, por acaso já estou muito, muito contente de ir a Lisboa, principalmente ir a Lisboa com a Marta. E ainda há pouco não, ontem falei com ela e anteontem, eu tenho que falar um bocado com ela sobre esse ir a Lisboa. E é mesmo diferente, porque eu sinto que eu agora estou a ir com ela a Lisboa. Eu não estou a ir à minha terra, estou a ir a Lisboa, estou a ir à capital com a Ok. Marta. É uma sensação um bocado estranha, mas estou muito contente de fazer isso com ela. Acho que é completamente diferente do que, vou a Lisboa sozinho. Não, eu vou a Lisboa com a Marta, tipo, é a minha pessoa e ela vem comigo. Ou eu vou com ela, ou whatever. E é bom, porque vai ser bom ver toda a gente. Não vou ver toda a gente, né, mas vou ver a maior parte das pessoas que me são importantes. Isso. Vai Só, ser não é fixe. daqui, é daqui. Vai ser muito fixe. E quem sabe com umas novidades à mistura, que eu não vou trazer já aqui para o podcast. Mas, mas já tem tudo corrido bem. Estou outra vez na dúvida se vou competir ou não este ano, porque honestamente, dados os planos futuros, eu não sei se fará sentido competir este ano ou esperar até o próximo ano, porque uma coisa que eu também falei, acho que isto eu posso revelar sem qualquer problema, eu revelei num live que eu fiz há pouco tempo no Instagram que o objetivo vai ser clássico físico, portanto eu não vou voltar a competir no WNBF, não vou voltar a competir, provavelmente não vou voltar a competir na WADA, portanto agora só vou competir na NPC como clássico físico, portanto daí eu achar que se calhar não faz sentido competir este ano. Está tudo on hold, porque entretanto acho que também posso falar sobre isto. O Filipe foi pai, o nosso preparador foi pai. Aliás, posso falar sobre isto porque a Maria meteu uma foto no Instagram, Sim, portanto já é sim. bastante oficial. O Filipe foi pai, portanto ele agora também está de férias e então nós não conversámos ainda sobre o assunto. Mas estou também bastante ansioso para falar com ele sobre isso, para nós realmente alinharmos o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito, quando é que é a próxima prova, etc, etc, etc. E tudo o que acarreta uma preparação para a Classic Física. Por acaso, olha, acho que já não me sentia assim tão entusiasmado com uma prova há bastante tempo. Eu sentia-me assim um bocadinho sem rumo, mas digamos que os sonhos de 2020 são objetivos para 2024. Yeah, acho que dá para perceber o entusiasmo. Acho que Yup, dá para perceber. yup, yup. Mas Opa, é, mas é natural, também a season agora está a começar, as é coisas natural, estão-se a é, alinhar é todas, natural, é as muito coisas estão-se a natural. alinhar todas. Yeah, mas acho que vai ser uma boa época, seja Vai, vai, este ano ou o vai. próximo. Eu acho que eu li uma frase que faz todo sentido aqui, que é como é que era? O medo. Ah, era qualquer coisa a dizer, basicamente, que o medo não é o problema, o problema é quando o medo nos faz parar de viver. É uma coisa assim. E basicamente, certos receios que eu tinha em relação a certas decisões que eu tenho que tomar, neste momento já não são receios, porque a verdade é que nós vivemos muito pouco, temos muito pouco tempo neste planeta e se nós não fizermos aquilo que nós realmente queremos fazer, então o que é que andamos aqui a fazer, não é? Portanto, o objetivo no meio disto é ser feliz e no meu dia, eu não ter
o e se por perguntar. Ou seja, eu não quero ter dúvidas na minha cabeça de que fiz tudo o que era, tudo o que estava ao meu alcance para atingir todos os meus objetivos. Portanto, estamos aí na jornada para não fazer o resto. É melhor. E é isso. A nível de trabalho, Tiago, tu estás mais focado agora PTs, acompanhamento online, edição. Eu sei que tu tens estado a editar que nem um louco, portanto, fala um bocadinho sobre isso, que eu também tenho curiosidade em saber. Por acaso ainda há pouco tempo estive a falar com um amigo e estou, eu neste momento estou 50-50 em relação a PTs presenciais, portanto, com os meus alunos presenciais e alguns acompanhamentos online que faço e os outros 50 em termos de vídeo, fotos, edição e tudo mais. Isto em termos Portanto, de 50-50 em termos de um dia normal de trabalho, diria eu. estou a perceber, estou a perceber. Ou Metade do dia seja, vais trabalhar fitness e na outra metade vais trabalhar mais ou vídeo e menos, foto. sim, mais ou menos. Ok. Não é assim tão linear, porque há dias que é só mais uma coisa, outros dias é só mais outra, mas Uhum. são praticamente dois trabalhos full-time, praticamente, diria eu. Yeah. Porque as pessoas não têm noção, mas a edição demora bastante. Eu sei. Pelo menos E lá está, as eu, pessoas não têm noção. já. Pelo menos eu gosto que as coisas fiquem todas como deve ser e depois é a questão da a ética de trabalho, ou seja, se as pessoas quiserem que sejam feitas alterações, eu faço as alterações e isso depois também acarreta muito mais tempo, seja de edição, seja do que for. Uhum. Só é exportar, é enviar as coisas, essas coisas todas. Isso é tempo Claro. que demora, mas tem corrido tudo muito bem. É bom sinal eu estar a ter tanto trabalho. É sinal que as pessoas têm estado a gostar e eu vou continuar a trabalhar o que tenho estado a trabalhar, ou mais ainda, se for preciso, para continuar a ter este feedback das pessoas, que é isso que mais me tem importado. Eu acho que neste momento eu invejo-te um bocadinho, no sentido em que tu não respondes a ninguém, no sentido de tu não tens um patrão, tu és o teu próprio patrão. E eu, quando estava em Lisboa, eu já estava nesse patamar, ou seja, eu já era o meu próprio patrão e não respondia a ninguém. Neste momento, eu estou a trabalhar como online coach, ser PT por conta própria e ser PT de um estabelecimento que não é conta própria, começo a sentir, não é cansaço, mas voltamos àquele assunto de não é aquilo que eu quero realmente fazer, estar a ser PT por outra pessoa. Eu, neste momento, aliás, eu olho para o PT quase como uma diversão, por assim dizer, tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas não é o meu foco. Eu posso dizer que eu, neste momento, por conta própria, só dou PT a duas pessoas, que é um casal, e cada vez que eu lhes vou dar treino, eu tenho de viajar 40 minutos de carro. Portanto, 40 minutos para lá, uma hora de treino, ou uma hora e meia, e volto 40 minutos para cá. Portanto, não é, claro que o dinheiro é uma das razões, mas sem dúvida que a maior razão é porque são meus amigos e eu tenho prazer em dar-lhes treino. Agora, a nível do online coaching é aquilo que eu realmente gosto de fazer e 80%, se não 90%, vai todo dedicado ao meu acompanhamento online e depois tenho umas quantas horas de sala para fazer por semana, juntamente com avaliações e PTs e tudo mais, que era como nós trabalhávamos na altura quando estávamos no Homes Place. No entanto, eu não, pronto, como tu sabes, quando eu trabalhava no Homes Place não era assim tão divertido e eu e tu andávamos a passar bastante mal devido à pressão, mas neste momento eu acho que está a ser diferente para mim, talvez por ter mais maturidade e talvez por eu saber onde é que eu quero chegar com aquilo e quanto tempo eu quero ficar nesse projeto. Pronto, não é uma coisa infinita, Hum. não é uma coisa, eu não quero ficar para sempre a trabalhar por conta do trem, mas para já acho que é aquilo que faz mais sentido, por Eu muito acho que me que, custe, entre aspas. sim, eu acho que isso é um dos pontos principais, porque eu, falando por mim, pelo menos, na altura quando entramos para o Homes Place, eu tinha ideia de querer lá ficar bastante tempo, bastante tempo mesmo, indefinido.
porque aquilo era o que eu queria. E Exatamente. depois, acho que por causa dessa minha intuição, dessa minha intenção, aliás, custou-me um bocado a perceber que afinal não era aquilo. Mas, Imaginei eu quando vou aqui em entrevista e fui aqui em entrevistas de emprego e o pessoal dizia, então eu vi aqui no teu currículo trabalhaste no Displays, quanto tempo lá ficaste? Eu, um mês. Então, e o que é que não correu tão bem? A pressão que me faziam. Ah, mas sabes que aqui vamos fazer pressão. Sei. Então, e estás bem? Então, sim, mas a outra questão que tu disseste também é importante, a maturidade e isso, por isso. yeah. Eu acho que na Acho que não era, altura, não era a altura ideal para nem o nós termos mercado lá para entrado. nós, Sim, nós também. tínhamos que isto foi o quê? Há 2 anos? Ou mais, se calhar já. Não, 2 anos. Dois, quase 3 anos. Nós Sim, tínhamos 22, 23 anos. Epá, nessa altura é quando tu ainda estás a descobrir, na minha opinião, é onde tu ainda estás a descobrir por onde é que tu queres explorar. É importante, foi importante termos dado esse passo em ir para o Homes Place e trabalhar lá. By the way, Homes Place, boa escola, porque a verdade é essa. Um, mas sem dúvida que nós não estávamos preparados para o desafio, que é trabalhar na Homes Place, que é uma cadeia premium, que é uma cadeia de muita venda, é uma cadeia de muito empenho. E eu acho que, por exemplo, neste mercado do fitness em Portugal, onde se trabalha em ginásios por cadeia, eu fico um bocadinho atrás porque eu não estou disposto a dar 90% de mim à empresa, não estou disposto a dar 95% nem 99%, porque o meu foco é o acompanhamento online. E eu acho que pessoas que, por exemplo, não têm qualquer negócio próprio ou que não têm qualquer outro trabalho e simplesmente têm esse trabalho de PT, podem dar muito mais de si e se calhar não sentem aquela pressão, porque passam lá o dia, fazem as tarefas que têm a fazer, desde fazer sala, avaliações, reavaliações, chamadas, etc. Chegam ao final do dia, pá, fizeram o seu, não é 9 to 5, mas fizeram as suas horas diárias e está tudo bem. E chegam a casa e não têm stress, não têm de pensar em mais nada. Eu é que estou agora de manhã aqui, estou a trabalhar nos online, depois ainda vou para o ginásio fazer horas de salto, depois faço avaliações, depois volto para casa, ainda estou a trabalhar aqui nos online e vou treinar. E se for preciso depois de treinar, por acaso ainda não aconteceu, mas se for preciso, eu ainda me sento ao computador. Portanto, eu digo que isto aqui é um projeto finito, com tempo limitado, porque o objetivo é, sem dúvida, ser um rato de casa que não sai nem por nada e só trabalha no acompanhamento online. Eu não gosto de pessoas. Estou a brincar. Estou a brincar, mas sei lá, é onde eu me sinto confortável, sabes? É aqui. E não ter de propositadamente meter-me na vida das pessoas para yeah, apresentar o meu serviço e tudo mais, percebes? estou a perceber. Acho E que é por é o aí. que gostas de fazer também, por isso. Yeah. Faz todo o sentido que seja esse o objetivo. Pá, sim, e toda a questão de vender, eu não sou vendedor. E as pessoas que ouvem este podcast, se algum de vocês for meu cliente de acompanhamento online ou presencial, para já, olá. E segundo, vocês sabem que eu não fui atrás de vocês, vocês souberam do meu serviço e vieram falar comigo. Eu não sou aquela pessoa que, pessoal, já viram o meu acompanhamento e não sei o quê. Eu sou capaz de não ter um story, mas não vou estar a dizer mais A mais por B, porque é que devias e porque é que não devias. Ah pá, acho que isso às vezes é um bocadinho chato. O trabalho de vendedor é chato. Sim, e não é para toda a gente. Sim, isso é sem Não, dúvida. tens de ter perfil, tens de ter perfil. E eu sou um Mas perfil muito de facto, chill. há de facto pessoas que nasceram para isso. Ah, esquece. Olha, eu voltei a ter uma formação de vendas, cacete. Ver aquele gajo conseguia vender tudo. Tudo. Se ele quisesse, vendia a mim. Não, estou brincando, não vendia nada. Mas, Acho que já não mas se há pode gajos. fazer isso. Não. Mas há pessoal que tem mesmo jeito. E tu dizes que não, não queres, e eles vão-te esmifrar o não, letra por letra, e tu acabas por pagar. É parvo, mas é a lei da natureza humana, por assim dizer. E em relação a leituras, como é que tu estás? Escasso. Foi como falámos agora antes de começarmos a gravar. Não tem sido uma prioridade, como tu disseste, e bem. Uhum. Simplesmente porque eu quero dizer falta de tempo, e é isso que eu sinto. Durante o dia não tenho tempo, porque depois, para além dos dois trabalhos, treino no ginásio e treino fora do ginásio,
os treinos fora do ginásio duram muito tempo. As pessoas também, se calhar, não têm noção, mas Claro. os meus sábados, a manhã toda, e eu acordo às 7 ou se calhar até antes, e só chego a casa às vezes depois do meio-dia, ah, a treinar simplesmente para o triatlo. Portanto, é logo uma manhã que para muita gente é de trabalho, para mim isso também é como se fosse o meu trabalho, e que eu não, pronto, não posso usar para de facto trabalhar. E depois, se for preciso, sábado e domingo passo o resto dos dias a editar, porque é isso que tem sido assim. E para além disso, também tenho uma relação, tenho a Estela, Tipo, que, para além disso, exato, hipoteticamente, acontece. que tenho a Estela, que obviamente, né, também gosto de passar o máximo de tempo que consigo com ela, que conciliando o meu trabalho com o trabalho dela, não é muito, mas é o tempo que tem dado. Eu tento passar com ela e então não, lá está, não tem sido uma prioridade agora a leitura, infelizmente, apesar de ser algo que eu quero voltar e preciso de voltar, mas não tenho conseguido. E tu? Pá, yeah. Eu compreendo perfeitamente. Eu lembro que eu, em dezembro, pus o objetivo de ler um livro por mês, a partir Hum. de janeiro, ou seja, New Year, New Me. Claro que a vida deu-me uma chapada e eu percebi que não era fazível. Portanto, eu, neste momento ainda só li um livro e meio e já estamos em abril. Nada Eu li mal. o primeiro livro, eu li logo tipo, nas primeiras 3 semanas de janeiro, foi logo tal. E eu tipo, yes, estamos bem, estamos num bom início, vou já pegar no próximo livro. Peguei, só voltei a pegar no livro agora outra vez. Portanto, eu tive ali fevereiro, meio de fevereiro até março inteiro sem ler e agora estou em abril. Hoje foi o primeiro dia em que me sentei ali meia horinha e realmente comecei a ler. Mas lá está, eu tenho muito aquela coisa de eu quero ler, 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 ler. Mas a verdade é porque não é, às vezes nem é o conteúdo que eu estou a ler, é ler traz-me calma, ler faz-me estar equilibrado, por assim dizer. E numa fase tão grande de mudança, eu acho que é importante eu estar nos meus melhores conformes. E não só por mim, mas pelo meu trabalho e também, como tu referenciaste, pela minha relação, não é? Porque eu vim para aqui maioritariamente, aliás, a razão pela qual eu vim para aqui foi mesmo por causa da minha relação. Portanto, se eu não estou a 100% bem numa relação, É, então é. o que é que eu vim aqui fazer? Percebes? Portanto, eu asseguro-me de que, da mesma forma que quando eu estava em Lisboa a relação estava a 100%, neste momento a relação também vai estar a 100%. E eu acho que ler ajuda muito e eu então vou fazer da minha leitura uma prioridade. Nem que seja quando eu vou à casa de banho e demoro 10 minutos na casa de banho, eu vou levar o livro e vou ler. Porque ler 2, 3, 4, 5 páginas por dia é mais do que suficiente para o meu cérebro dizer, ok, absorver esta energia positiva e, e tudo mais. Mas pronto, eu por acaso agora tenho ouvido um podcast com a Marta de um casal e o rapaz da relação lê um livro por semana e eu acho que isso era um sonho, eu conseguir ler um livro por semana, mas eu tenho a certeza que se eu meter a minha prioridade na leitura como deve ser, eu consigo voltar a ler um livro por mês e quem sabe um livro a cada 2 semanas, que eu já cheguei a fazer isso no passado e era quando eu me sentia melhor a nível de saúde mental. Portanto, acho que esse é o meu objetivo. Para já, um livro por mês seria mais do que ideal para começar. Isso vai dar mais ou menos 20 páginas por dia, o que não é nada, mas enfim, é preciso tempo. Daqui a uns podcasts damos update a essa situação, então. Não, vocês vão notar. Quando eu começar tipo, a ler a sério, a minha filosofia é diferente, a minha maneira de falar é diferente, o meu desenrolar de ideias é completamente diferente. Eu li hoje meia hora, eu entrei aqui antes de estarmos a gravar e já estava a Já falar estava, sobre quotes é verdade. e filosofias. Eu Uma sou coisa um filósofo tenho, natural. que eu tenho feito é, e que também antes fazia mais e entretanto parei também, simplesmente por esquecimento e porque lá está, não era uma prioridade, mas que agora voltei a escrever umas palavrinhas como se fosse um diário no fim do dia e eu gosto de É, fazer isso. É. eu deixei de Sinto fazer isso que, depois da prep. sinto que pode ajudar. Talvez não agora, talvez não daqui a umas semanas, mas eventualmente numa altura em que se calhar não esteja bem ou assim,
e estiver ali para ir ver, para ir ler, perceber o que é que eu fiz naqueles dias em que se calhar estava bem, Ok, essas coisas todas, sinto que pode vir a ser bastante útil. ok. E faz sentido isso que estás a dizer. Basicamente acaba por ser um desabafo contigo mesmo. Sim, 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 sim. E E, é, no é fundo eu interessante o que falas aproveito sobre mais isso. para dizer o que é que fiz nesse dia, entende? É mais sobre coisas físicas, e Ok. óbvio que digo também como é que me senti, um, mas é mais sobre o que é que eu fiz e como é que correu o dia em si, para, lá está, depois no futuro, se numa fase em que eu não esteja assim tão bem, quer o dia tenha corrido mal, Ah, quer tenha corrido bem, eu escrevo isso e depois percebo, ok, neste dia fiz isto, foi um bom dia, neste dia fiz isto, foi um mau dia. Pronto, pode haver, pode não haver ligação absolutamente nenhuma, como também pode haver, e isso pode ajudar, quem sabe. eu acho que, eu não sei se isto está totalmente correto, mas, por exemplo, os militares, acho que é só nos Estados Unidos que tem mesmo esta coisa, quer dizer, acho que é em todo lado, mas eu vou falar daquilo que eu vi e daquilo que eu sei, que é, os militares têm aquela questão de fazer a cama sempre de forma perfeita. Ou seja, todos os dias eles têm literalmente regras para fazer a cama e aquilo tem que ficar perfeito, senão levas nos corpos. E isto porquê? Porque seja um bom dia ou um mau dia, tu voltas e tu olhas para a cama que tu fizeste e tu, pelo menos num dia em que tudo correu mal, ao menos a cama ficou bem feita. E embora isto possa ser uma coisa muito simples, nós às vezes chegamos a casa e pensamos, pô, hoje não deu uma para a caixa. Mas depois há uma coisa que nós fizemos ou que nos lembramos que fizemos bem e, peraí, se calhar há esta. E nós mudamos ali Uhum. o switch um bocadinho. E eu parei, por exemplo, de escrever no diário e foi na preparação, porque todos os dias eu escrevia qualquer coisa negativa. Então, como eu me sentia tão péssimo, eu todos os dias escrevia de forma negativa. E isso começou também a influenciar o meu estado de espírito. Então, neste momento, aquilo que eu faço, e foi uma coisa que eu também, entre aspas, me obriguei a fazer, e nós já tínhamos falado sobre isso até ao telefone, foi eu desabafo. Eu agora desabafo. Eu, se for preciso, chego à cama e desabafo. Seja do que for, eu não guardo nada para mim. Nada. Tenho a sorte de ter uma parceira que entende aquilo que eu digo e que compreende e que me apoia. E neste momento eu sei que lhe posso contar tudo e mais alguma coisa, que nunca vou ser julgado, nunca vou ser, entre aspas, avaliado e, acima de tudo, que me vai ouvir, não vai meter o dedo na ferida ou whatever, vai simplesmente ouvir. E eu acho que isso é muito importante. E eu usava o caderno para isso, para escrever sem receber crítica. Ok? Pá, acho que toda a gente deve fazer uma reflexão sobre o seu dia, no fim do dia. Pensar o que é que eu fiz, como é que eu fiz, como é que eu me sinto, como é que eu não me sinto, porque isso vai fazer com que tenham uma melhor relação convosco, basicamente. Vai fazer com que vocês se conheçam melhor. Sim, sem dúvida. Yeah. Eu até tinha uma folha de Excel onde fui eu que criei a folha, tem tipo todos os quadradinhos para todos os dias dos meses e depois tenho tipo uma escala que eu meto lá se o dia se foi produtivo, como é que eu me senti. Eu lembro-me disso, Um, eu lembro-me disso. e isso eu gosto bastante disso, mas não sei, acaba por ser uma coisa já tão automática. Analítica. É Yeah. mais o facto de ser automático, ser todos os dias e ir ali, escrevo e meto só o número, que parece que já não tem assim tanto significado. Eu Então compreendo. a questão do escrever e mesmo essa questão que tu falaste, que eu também tenho essa sorte de ter a Estela, que também me ouve bastante, ajuda e eu acho que acaba por ser melhor do que a folha do Excel que eu fiz. Sem dúvida, porque embora não nos critiquem ou não nos julguem ou whatever, se houver alguma coisa em que querem dar opinião, vão dar. Só temos de acreditar que é sempre para o nosso melhor interesse e para o nosso bem. Enquanto que uma folha de Excel quer lá saber do nosso bem. Ela não tem sentimentos, ela não tem emoções e, ao fim e ao cabo, não tem aquele fator reconfortante que nós precisamos e que nós procuramos quando escrevemos sobre o nosso dia a dia. Claro, mas Porque eu acho eu tenho que tem um objetivo diferente, desculpa. É só porque eu assim posso, é bem mais simples eu pegar e eu tenho aqui, eu já faço isto desde, não sei se é 2020, se é 2021, eu posso simplesmente ir ao fecheiro 2021 e tenho lá, tipo, como é que eu me senti todos os dias, assim, tipo, numa,
uma escala bué de cima, estás a Um ver? espectro, Tipo, sim, 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 yeah. sim, sim, E sim. é mais por isso que eu gosto e continuo a fazer, porque consigo ver, ok, este ano tive aqui tipo uns 10 20 só dias maus, entendes? Consigo ver assim Yeah, uma perspectiva bem elevada e eu gosto bastante disso porque eu gosto bastante de dados, mas sim, e nós estamos a falar aqui de namoradas, mas atenção que não precisam de ser namoradas, basta ser um amigo. sim. Podem ligar ao vosso amigo, ele vem meter-se na vossa cama e falar convosco. Sim, diz-me como é que te sentes, bro. Mas ajuda. Percebo, eu percebo. Às vezes é uma chamada, tal como nós fizemos no outro dia. Eu É, estava a voltar para casa do trabalho. Tiago, como é que é? Estás disponível? Yeah, bora, chamada, pumba. E literalmente chorámos e tudo, estou a brincar. Mas falámos sobre o nosso dia e sobre as nossas semanas e tudo mais. E acho que isso é muito importante, manter um contacto. Mesmo, é importante nós podermos ser vulneráveis com os nossos próximos, vá, por assim dizer. E eu cada vez reparo mais isso. Agora que estou mais distante, eu reparo que é importante estar, ser honesto, acima de tudo, sem filtros. Fuck filtros, é, não cagar para isso. É é. literalmente isso. É como o nosso podcast, é sem filtros, é sem memés, é sempre a bombar. E acho que é isso. É isso. Acho que é isso. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Foi assim um catch-up entre o Guilherme e o Tiago. Começar a falar na terceira pessoa, que isto aqui parece engraçado. E para a Espera, próxima. antes de terminar, não falámos do teu treino, como é que têm estado a ser os teus treinos? Só para terminar assim Eu muito já não fácil. treino, meu. Eu já não Ok, treino, então já vá, não treino. malta. Não. Tchau. Não, estou a brincar. O meu treino neste momento está. Eu e a Marta, neste momento, estamos a treinar juntos todos os dias, porque muita gente não sabe, eu acho que posso falar sobre isto, mas sou eu que estou agora a planear os planos de treino dela. Ok? Portanto, ela continua com o Filipe a nível de nutrição e neste momento sou eu que programo o treino dela e posteriormente também programo o meu treino, portanto eu consigo conciliar os dois e fazer com que eu esteja presente para ajudar e para ela me ajudar a mim. Portanto, neste momento estou com uma split de legs push pull descanso, legs upper, portanto o 5-day split, em que estou a aumentar o volume de 2 em 2 semanas até chegar a um volume que não é recuperável. Estou a utilizar o logbook nos meus lifts principais, isto é, o agachamento, a leg press, chest press, pronto, movimentos grandes, estou a utilizar o logbook. Movimentos mais pequenos como dumbbell raises, tricep extensions, bicep curls, essas coisas, não estou a utilizar. Mas basicamente é isso. Estou em off-season, neste momento estou com 82 quilos, aí com 8 ou 9 de BF e seguimos fortes e irtos e prontos para o que aí vem. E estamos à espera da chamada do Filipe para acertar o futuro. Também estou ansioso. Por acaso nem lhe mandei mensagem, porque pronto, ele como foi pai agora tem mais que fazer do que estar Yeah. Ele disse para eu mandar e ele quer me ver agora em abril, mas ele tem Yeah. mais que fazer. Eu não Eu vou também estar a mando uma chatear. mensagem assim: toma as minhas fotos, toma o meu peso, responde quando puderes. Mas pronto, malta, foi este o episódio. Foi um episódio assim mais tranquilo, sem um grande Yeah. tema, Eu mas senti que estávamos todos no sofá a falar. Foi um encontro de amigos. uma reunião de amigos. Yeah. Esperemos que tenham gostado. O próximo episódio já vai ter um tema mais específico e até lá. Até lá, meus queridos. Portem-se bem, continuem a treinar e continuem a tomar a vossa creatina com o cupom Game Miguel na próxima. Tchau. Até à próxima, pessoal. Tchau.